Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula das funcionalidades do Soft Milhas. Estamos aqui na aba de movimentações e nesse vídeo nós vamos falar sobre a tela de saída, tá? Clicou aí em saída, visualmente falando, a gente já se depara com o histórico das últimas saídas, assim como também tínhamos lá na tela de entrada, se vocês muito bem lembram, né? Aqui em saída nós temos também essa listagem do histórico das últimas saídas que a gente registrou aqui no sistema. Aqui mais acima nós temos o botão novo, tá? Informações importantíssimas a respeito da integração entre as telas. Toda e qualquer movimentação que a gente faz aqui, a gente já sabe que altera o nosso painel inicial, nosso dashboard. Tanto aqui embaixo, na parte de gestão de milhas, né? A quantidade de pontos e milhas que a gente tem em nossos estoques, o nosso custo milheiro, como também aqui no nosso dashboard financeiro acima também, ou seja, qualquer custo, faturamento ou lucro que a gente venha a ter em alguma dessas movimentações, essa informação também é atualizada aqui no nosso dashboard, no nosso painel financeiro da tela inicial. Ou seja, todas as telas estão integradas, se comunicam entre si e traz para a gente de maneira atualizada a informação precisa, que é o que de fato a gente necessita acompanhar no nosso dia a dia. Então vamos lá para o passo a passo de como utilizar a tela de saída aqui no Soft Milhas. Aqui em cima nós temos o botão novo. Ao clicar nesse botão, aparecem os campos que a gente consegue preencher. Inicialmente, aqui mais à esquerda, nós selecionamos a pessoa do tipo conta gerenciada, tá? Então, digamos que eu vou selecionar aqui o Henrique Simões. Mais à direita, nós temos a seleção do programa. Então, selecionei aqui o livelo de Henrique Simões. O sistema já puxa para a gente se naquele respectivo programa a pessoa Henrique Simões, que é uma pessoa do tipo conta gerenciada, tem algum saldo, né, em estoque. Se ele tiver, o sistema traz para a gente aqui essa informação já atualizada, a quantidade de pontos que a gente tem naquele respectivo programa, como também o nosso custo do milheiro, que como a gente sabe, informação importantíssima. Se o sistema não retornar essa informação, é porque aquela respectiva pessoa não tem saldo naquele programa. Por exemplo, se eu selecionar um programa aqui que eu não tenho saldo, DOTS. O sistema exclui aqui a exibição daqueles dois campos, né? O campo de quantidade em estoque, como também o campo do custo por milheiro, pois a pessoa aqui, Henrique Simões, não tem saldo naquele programa. Voltando para o cenário prático aqui de uma saída, vamos colocar aqui o programa Smiles, que eu lembro muito bem que Henrique tem saldo nele, exato. 170 mil milhas aqui, ó. E aí, mais uma vez, o sistema puxa para a gente, confirmando que aquela pessoa, conta gerenciada, tem saldo naquele programa. Tanto o respectivo saldo, quanto também o custo do milheiro. Seguindo o preenchimento aqui da tela, mais à direita nós temos o tipo de saída. Assim como lá na entrada, nós temos diversos tipos de saída. E aí, conforme a saída que você vai estar fazendo, você vai selecionar aqui. Então, pode estar sendo um simples ajuste de saldo. Você quer ajustar um saldo aí que você registrou de maneira equivocada, né? Diminuir uma quantidade em estoque que você tem aí em algum programa, você tenha acabado esquecendo, por exemplo. Aqui mais abaixo, nós temos os outros principais tipos que normalmente milheiro, agência de viagem, gestor de milha utiliza, que é a troca de pontos por produto, créditos em Uber, desconto em loja, utilização e hospedagem, e aqui mais abaixo a venda avulsa. O que é que seria essa venda avulsa? Quando você, enquanto milheiro, gestor de milha ou agência, não vai precisar fazer a gestão daquele voo, não vai precisar monitorar aquele voo. Por que eu digo isso? Por lá na nossa tela de emissão de passagens, a gente consegue fazer esse acompanhamento, esse monitoramento dos voos. Se for de fato alguma saída que você esteja fazendo, né, utilizando seu saldo para fazer uma emissão, que você vai precisar monitorar aquele voo, seja um voo para você ou algum cliente seu. Se for uma venda avulsa que alguém vai fazer a gestão desse voo, você vai estar simplesmente vendendo as milhas para ela, né? Fez a emissão, jogou ali localizada para o cara vai se virar em relação a monitorar esse voo. Pode fazer mais sentido você fazer a saída aqui do tipo venda avulso, que era como normalmente a gente fazia no tempo da 123 milhas, né? Hot Milhas, Max Milhas, a gente vendia, eles que faziam o monitoramento do voo, eles que utilizavam quantidade X de CPFs ali conforme a quantidade que a gente disponibilizava para eles, né? Ou seja, temos esses variados tipos, digamos que a gente está fazendo uma venda avulsa aqui no nosso exemplo. Aqui mais abaixo nós temos a data dessa transação, é interessante você colocar, porque isso vai ser registrado nos históricos, quando você for fazer algum tipo de busca, seja lá no painel financeiro, no dashboard, seja aqui em extrato, seja no próprio painel aqui das saídas, fica exposto para a gente o histórico das últimas saídas, essa data aqui vai ser elencada conforme você a preenche. Então, lembrando, o campo de data é um campo editável. Às vezes você está registrando uma entrada agora que você realizou há 5 dias atrás. Coloca a data dos 5 dias atrás para quando você for fazer as buscas de histórico, isso ficar de maneira ordenada aí para ter essa busca ficar conforme de fato aconteceu. Aqui mais à direita nós temos o campo de quantidade de CPFs. Então, às vezes a gente vendia uma quantidade X aí para Hot Milhas, por exemplo, e eles utilizavam 3 CPFs, né? Você pode preencher essa informação aqui, por quê? Lá no nosso painel de dashboard aqui da tela inicial, deixa me jogar aqui mais para a direita, nós temos aqui do lado direito
a coluna de quantidade de CPFs. Então, conforme você preenche essa informação lá em uma saída sua, essa coluna vai somando, ela vai alimentando essa informação aqui, e a informação importantíssima para a gente ter uma ideia de quando chegarmos aos limites de utilização dos CPFs, conforme os programas que a gente está realizando essas saídas, essas emissões, tá? Ou seja, é um campo importantíssimo também a ser preenchido lá na tela de saída, se for o caso de fato que você está utilizando aí para uma venda avulsa, alguém que vai emitir passagens utilizando suas milhas. Hoje em dia, como normalmente o pessoal não vende mais tanto para uma Hot Milhas da vida ou Max Milhas da vida, existem os balcões de milhas, né? Então, o pessoal acaba negociando, você acaba vendendo suas milhas, você emite o voo para o cara, né? Envia localizador, informações de voo, mas foram utilizadas milhas suas. Então, é um tipo de informação que você pode preencher aqui. Por exemplo, seu estoque está alimentado lá com algum saldo, você está vendendo para alguém, vem aqui, venda avulsa, coloca a quantidade de CPFs que você utilizou para atualizar lá no nosso dashboard da tela inicial, e você ter esse monitoramento aí que é super importante, saber quantos CPFs você ainda tem disponível, por exemplo, naquele programa, e deixar essas informações aqui concentradas, registradas, mais uma vez, simplificando a sua gestão. Então, se for o caso, você emitir para um terceiro, vendeu suas milhas no balcão, ou ainda você vende para a Max e Hot Milhas, preencha essas informações aqui, inclusive a informação do CPF, conforme aquela emissão de venda avulsa que você fez para alguém que vai gerenciar o voo para ti. Pois se você for de fato gerenciar esse voo, se for alguém que você vendeu a própria passagem, se é algum cliente seu de gestão de milhas que você está emitindo para ele, você vai monitorar o voo do cara também para ir atualizando seu cliente. Faz mais sentido você fazer a saída através da tela de emissão, que você vai ver mais à frente como é que funciona o preenchimento, tá? Se for uma venda avulsa que você não vai precisar monitorar, preenche aqui para registrar a informação de saída, atualizar seu estoque, atualizar a quantidade de CPFs, como também seu custo, lucro, faturamento. E essa tela aqui já acaba sendo extremamente útil nessa situação de alguém monitorar o voo e não você, né? E como comentado, normalmente hoje em dia os milheiros fazem mais esse tipo de operação quando você vende suas milhas em balcão, né? Em algum balcão é que você participa. Vem aqui registrar essa movimentação na tela de saídas, tranquilo? Então digamos que eu, Henrique, estou vendendo minhas milhas Smiles aí em um balcão. Vamos utilizar 3 CPFs aí para fazer a emissão. Estamos vendendo aí 20 mil milhas para o cara, tá? Aqui na frente a gente tem um campo de seleção, uso próprio ou venda. Uso próprio ou venda porque se for uso próprio, você não lucra de você mesmo, certo? Então o sistema não vai computar nenhum lucro ou prejuízo. Ele simplesmente vai computar o custo que já está alimentado quando você fez a entrada. Então você pode estar fazendo uma saída, por exemplo, aqui de hospedagem, né? Digamos assim, está utilizando seu saldo de pontos para uma hospedagem, para colocar créditos aí no seu Uber ou algo nesse sentido que você não vai lucrar. Então nesse cenário você seleciona o uso próprio. Não faz sentido você estar lucrando em cima de você mesmo, concorda? Mas no cenário de você está negociando suas milhas, né? Se você está vendendo essas milhas em um balcão para um conhecido ou na própria Hot Milhas ainda ou Max, aqui no campo de seleção você seleciona a venda. Por quê? O sistema exibe para a gente mais um campo à direita quando você seleciona a venda, que é por quanto você está vendendo aquele milheiro, tá? Que normalmente é assim que a gente negocia nos balcões, concorda? Quanto você está vendendo seu milheiro, né? O cara está vendendo por 15, 16, 17. E neste campo aqui ao lado direito de venda, nós preenchemos a informação de quanto estamos vendendo o nosso milheiro. Então, digamos que eu estivesse vendendo esse meu milheiro Smiles aqui a R$18 aí no balcão, tá? Coloquei os 18, o sistema exibe mais um campo de preenchimento automático aqui, ó. Se a gente vender 20 mil milhas Smiles a 18, nós vamos faturar R$360. Aqui embaixo, o sistema já calcula o nosso custo também daquelas 20 mil milhas e mais à direita, automaticamente também já calcula o nosso possível lucro naquela venda. Então, conforme meu custo de R$14,41 no milheiro aí da Smiles, tá? Que é o que eu tenho acumulado, estou acumulando a esse custo. Se eu vender essas 20 mil milhas aqui a 18 milheiro, eu vou estar lucrando R$71,76, né? Vou faturar 360, quando abater o custo que eu tive de acúmulo daquele saldo de pontos ou milhas, eu vou lucrar aqui esses R$71,76. E essas informações com certeza vão ser armazenadas e atualizadas lá no nosso dashboard financeiro, que é o que a gente vai conferir agora. Se a gente vir aqui em resumo, nós temos aqui, por exemplo, um faturamento de 2.000 e um lucro de 1.000, né? Então, quando eu realizar aquela minha saída lá, eu vou faturar 360, né, conforme está aqui, lucrar 71,76. Essa informação ela deve ser atualizada lá no nosso dashboard financeiro. Henrique, por que não custo? Porque o custo já foi alimentado quando você fez as entradas, concorda? Ou seja, o custo daqueles 20 mil pontos já foi alimentado no sistema quando você fez a entrada, quando você precisou desembolsar para fazer aquele acúmulo, por exemplo. Então, na hora de fazer a saída aqui, o sistema vai interpretar isso automaticamente e atualizar para a gente o nosso faturamento e lucro lá no dashboard financeiro também. Então memoriza aí comigo, aqui a gente tem 2.000 de faturamento, é para ele vir 2.360, concorda? Porque vai vir os 360 lá que a gente vai faturar da saída.
E aqui 71,76 vai ter que vir aqui para lucro, ou seja, o nosso lucro vai ter que atualizar para 1.071,76. Voltando lá para a tela de saída para a gente finalizar, aqui embaixo em todas as telas normalmente a gente tem o campo de observação, então você pode muito bem descrever aqui alguma observação acerca daquela saída que você está fazendo. Então você está vendendo aí num balcão, pode ser interessante você registrar essa informação aqui, tá? Vendendo no balcão tal, às vezes você participa de vários balcões, para o membro fulano de tal, do contato tal, pois essa informação pode ser extremamente útil em um momento futuro. Às vezes um cliente cancela um voo, existe alguma alteração no voo daquela pessoa e você precisa consultar essa informação. Faz bastante sentido você já incrementar esses dados aqui no campo de observações também, para você ficar respaldado sobre toda e qualquer situação futura que possa vir a surgir, né? Você tem ali as informações concentradas em um único ambiente. Então você pode muito bem preencher aqui o campo de observações aí com respectiva observação que você desejar. Preenchidos os campos e suas devidas finalidades, vamos clicar aqui no salvar. Clicou em salvar, assim como lá em entradas, ó, o nosso histórico das últimas entradas é atualizado. Ele já atualizou aqui para mim. A pessoa do tipo conta gerenciada Henrique Simões fez uma saída do tipo venda avulsa no programa Smiles no dia 8/3. Aqui mais à esquerda a gente tem um olhinho que você consegue ter um resumo daquela movimentação. Aqui mais à direita nós temos o botão excluir, caso você queira desfazer. E indo lá para a tela de resumo, nosso painel inicial, nosso dashboard, se a gente for observar, ó, de fato as informações também financeiras foram atualizadas aqui para a gente, ou seja, nosso faturamento que antes era 2.000 foi atualizado para 2.360, conforme a saída que a gente fez, né? Faturamos 360. E aqui o nosso lucro que antes era de 1.000 foi atualizado para 1.071,76. 71,76 foi o lucro que a gente conseguiu embolsar quando a gente realizou a saída lá, conforme as 20.000 milhas do programa Smiles da pessoa do tipo conta gerenciada Henrique. Outra informação que atualiza aqui pra gente, como vocês muito bem sabem, é no nosso painel de gestão de milhas aqui embaixo. Então antes Henrique Simões, a gente pode inclusive filtrar essa informação, Henrique Simões, programa Smiles aqui dele. Pronto, o sistema já trouxe aqui pra gente o filtro. Antes a pessoa Henrique Simões no programa Smiles tinha 170.000 milhas. A gente fez uma saída de 20, o nosso dashboard aqui da parte de gestão de milhas atualizou para 150.000 milhas, ou seja, debitou as 20.000 milhas que a gente fez saída. Uma outra informação importante que a gente comentou agora há pouco também foi a informação sobre a quantidade de CPFs utilizados. Então aqui na coluna de quantidade de CPFs, que tinha 0, a gente registrou 3 lá na hora de fazer a saída, o sistema alimentou, somou essa informação aqui para a gente ter uma ideia ainda de quantos CPFs faltam para a gente conseguir utilizar naquele respectivo ano sobre o programa de fidelidade Smiles da pessoa Henrique Simões. Ou seja, informação importantíssima também que o sistema atualiza automaticamente para a gente aqui na tela inicial, nosso dashboard financeiro, nosso dashboard de gestão de milhas. Ou seja, em relação à utilização da tela de saídas, não tem muito mistério. Em termos de visualização é bem semelhante à de entradas e é mais uma das funcionalidades do software de milhas que normalmente a gente utiliza bastante no dia a dia, seja você milheiro, gestor de milhas ou agência de viagens também. Uma outra informação que vale a pena sempre lembrar, vou passar a lembrar em todos os próximos vídeos, é que todas essas funcionalidades do software de milhas também é acessível via mobile. Então a gente tem acesso aqui ao nosso painel financeiro, a gente descer aqui e acessa ao nosso painel de gestão de milhas. Se eu vir aqui na tela de saídas, eu tenho aqui ó, exibindo as duas saídas que a gente está visualizando aqui na versão desktop também, certo? Consigo ter acesso a essas informações. Então, o software de milhas de fato veio para facilitar a vida do gestor de milhas, do milheiro e das agências de viagens que também utilizam milhas aí nas suas emissões de passagem. Continua nos acompanhando e aguardo todos vocês aí no próximo vídeo das funcionalidades do software de milhas. Aquele abraço, meu gestor!